1 Pedro capítulo 2, versículo 21, diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Amém. Olha só, aqui o apóstolo Pedro está escrevendo a alguns irmãos que estão passando um tempo de perseguição, um tempo difícil na vida deles. Irmãos que estavam, isso vai falar no capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então o apóstolo Pedro está escrevendo esta carta para estes irmãos que estão vivendo um tempo difícil, um tempo de perseguição. Está encorajando esses irmãos, está falando algumas coisas a respeito de como eles deveriam viver a vida cristã, mesmo sendo perseguidos, mesmo em tempos de adversidade. E quando nós lemos aqui no versículo 21, no capítulo 2, na verdade ele começa falando sobre algumas coisas que ele fala algumas coisas que ele já tinha falado antes. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, de coisas que ele já tinha falado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então ele vai falar, ele vai dar algumas instruções àqueles irmãos, mas ele vai dizer o seguinte: olha, Cristo deixou exemplo para que vocês pudessem seguir. Eu posso ensinar muitas coisas para vocês, eu posso escrever uma carta para vocês, eu posso dizer como vocês devem se comportar, eu posso dizer para vocês como que é ter uma vida cristã, como que é andar nos caminhos do Senhor, mas muito mais do que isso, vocês tiveram um professor, vocês têm um exemplo que vocês podem olhar para a vida dele, vocês podem seguir, vocês podem ter ele como exemplo. A verdade, queridos, é que na Bíblia, na palavra de Deus, nós temos muitos exemplos que nós podemos seguir. Na verdade, muitas vezes nós olhamos homens e mulheres de Deus na palavra de Deus e muitas vezes a gente até se vê dentro daquela história. É muito bom porque a Bíblia ela não tenta nos mostrar histórias perfeitas, ela mostra as falhas dos homens, os erros das mulheres, dos homens e mulheres de Deus na Bíblia. E muitas vezes a gente se identifica, a gente olha para um homem de Deus, para uma mulher de Deus e fala: puxa, olha, eu me pareço com este homem. Eu já vi até algumas brincadeiras de pessoas dizendo assim: se você pudesse ser alguém da Bíblia, quem você seria? Alguns dizem: eu seria Moisés, porque Moisés foi um grande líder, ele conduziu aquele povo pelo deserto. Eu seria Elias, um profeta poderoso, muitos milagres em seu ministério, nem morrer, o homem não morreu. E muitas vezes nós olhamos o que é bom para muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia, e temos estes homens como exemplos, mas deixa eu te dizer uma coisa: todos estes homens, eles erraram, eles pecaram, eles eram como eu e como você, mas existiu um homem na Bíblia que não errou e que não pecou, e este homem é Jesus. E ele andou como eu e como você. Pessoas viram Jesus, pessoas foram tocadas por Jesus, pessoas conversaram com Jesus, pessoas viram Jesus. Então Jesus na verdade foi a forma de Deus para nos mostrar que nós podemos também andar aqui na terra em santidade. Nós podemos também trazer o reino de Deus aqui para essa terra. Nós podemos também viver sim aqui nesta terra, mas vivermos de uma forma diferente. E eu gostaria de tirar algumas lições junto com vocês aqui nessa noite. O título da minha mensagem para essa noite é Nos Passos de Jesus. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é a respeito do nascimento de Jesus. E na verdade Jesus nasceu, ele foi o cumprimento de muitas promessas, desde lá de o início. Se você olhar Gênesis, depois da queda do homem, logo depois da queda do homem, no capítulo 3, no versículo 15, Deus está falando com a serpente, Deus já dá uma palavra ali, já fala a respeito do Messias, uma profecia a respeito do Messias. Olha o que diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Gênesis 12, no versículo 3, uma segunda menção e promessa a respeito do Messias diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que está falando com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da tua família, através da tua geração serão benditas todas as famílias da terra. Depois Jacó também profetiza que a tribo de Judá reinaria sobre todas as outras tribos, que o Messias viria dali também. Gênesis 49:10 diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão
os povos. Depois em Salmo 89, 3 e 4 diz assim, Davi: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Nós temos profecias atrás de profecias, profetas dando palavras a respeito do Messias, que ele haveria de vir. E se você olhar com esses olhos para o Antigo Testamento, você vai ver que o tempo inteiro você vê o diabo tentando destruir as promessas de Deus. Você vai ver que o diabo tentava destruir o povo de Deus, a nação escolhida. Você vê o diabo tentando destruir a tribo específica, a família de Davi, a vida de Davi. Por quê? Porque existiam promessas, existiam palavras que deveriam se cumprir, e o diabo se levantava tentando parar, tentando impedir aquilo que Deus havia dito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus nasceu porque a palavra de Deus se cumpre. O diabo pode se levantar, o inferno inteiro pode se levantar, os demônios podem se levantar, mas Deus, quando Ele dá uma palavra, Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele deu. Jesus nasceu debaixo de palavra, de promessa, e a promessa deveria acontecer. Querido, eu não sei você, mas essa palavra é para mim e para você nessa noite também, porque se você tem uma palavra, o diabo não vai parar a sua vida. Se você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, o diabo não pode te impedir. Não existe demônio algum que pode te parar, o inferno inteiro não consegue te parar, porque Deus tem uma promessa para a sua vida. Jesus, ele nasce. Ele nasce não da forma que nós imaginamos, e não da forma que as pessoas na época imaginavam que um rei nasceria. Ele vem de uma família que as pessoas não esperavam. Ele nasce numa cidade que as pessoas não imaginavam. Na verdade, até pensavam alguns, porque haviam profecias a respeito do lugar que Jesus nasceria. Ele quando nasce, é colocado num lugar que não era digno de um rei estar ali naquele lugar. E muitas vezes, na verdade, é um erro nosso de nós entendermos o jeito que a promessa de Deus vem para as nossas vidas. Jesus, ele desde pequeno, e eu vou mostrar aqui para vocês, desde pequeno ele entende que existia um propósito do Pai na vida dele. E Jesus, ele entra num processo com Deus, ele entra numa escola de aprendizado de Deus. E que muitas vezes, queridos, nós queremos fugir de Deus, nós queremos fugir daquilo que Deus tem para nos ensinar, porque aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a sua vida, eu creio, queridos, de verdade, no fundo do meu coração, que é grande, que é maravilhoso, que é poderoso, porque nós servimos a um Deus que é grande. Só que muitas vezes nós não estamos prontos para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E Deus muitas vezes quer nos treinar, Deus muitas vezes quer nos colocar nesta escola onde nós precisamos aprender algumas lições. E tem pessoas que entendem esse processo e tem pessoas que não compreendem esse processo de Deus na vida delas. E se você olhar o primeiro milagre que Jesus fez, qual foi o primeiro milagre de Jesus? O milagre da transformação da água para o vinho, num casamento, nas bodas de Caná. O que acontece ali? Jesus está com a sua família, eles vão ali na festa de casamento, Jesus está lá tranquilo, como se não quisesse nada, está curtindo a festa. De repente chegam ali e falam: olha, acabou o vinho da festa, e agora acabou o vinho, e agora como é que vamos fazer? A mãe de Jesus olha para Jesus e fala assim: olha, acabou o vinho, Jesus, precisamos resolver esse problema. O que Jesus fala para a mãe dele? Mulher, que tenho eu com isso? Ainda não é chegada a minha hora. A mãe de Jesus olha para os servos que estão à sua volta e diz: por favor, busca os potes de água, tragam aqui. O que Jesus fez? Ali foi o primeiro milagre de Jesus. Mas Jesus tinha acabado de dizer: não é a minha hora ainda não, mulher, não me incomoda, não chegou o meu momento, não chegou a hora de eu começar a operar os milagres. Mas aí mamãe disse: não, queridinho, pode trazer aqui, porque agora é a hora sim. Mesmo Jesus achando que não era a hora, ele foi submisso e obediente. E aí então, por causa da sua submissão e por causa da sua obediência, um milagre extraordinário acontece. Está cheio de gente querendo ver milagre, mas tem pouca gente obedecendo para ver o milagre acontecer. Jesus começa o seu ministério em obediência, em submissão. Primeiro aos seus pais, porque ele sabia que eram autoridades sobre a sua vida. Querido, se você não se submete a alguém que você consegue ver, como é que você vai se submeter a Deus? Se você não submete a um líder, se você não submete mesmo aos políticos, goste você ou não, a palavra de Deus diz que não existe uma autoridade que não tenha sido estabelecida por Deus. Então, goste você, não goste você, você precisa respeitar, você precisa se submeter, porque é o que a Bíblia diz.
Aí vai de você. Jesus, ele começa o seu ministério e coisas maravilhosas começam a acontecer, mas antes disso, Jesus sabia que ele precisava fazer uma coisa. Ele sabia que ele precisava ser batizado. Ele vai se encontrar com João Batista. João Batista e Jesus, eles se encontram e João diz: olha, Senhor, acho que não é muito bem isso que tem que acontecer não. Aí, pelo que nós lemos aqui, parece que Jesus diz assim: João, parece que não é, mas a gente está fazendo isso porque a gente sabe que tem que fazer. A gente sabe que a gente tem que fazer, então vamos fazer aquilo que a gente tem que fazer. Queridos, muitas vezes eu vejo que esse é um problema na vida do cristão. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. E aí acontece algo extraordinário na obediência. Jesus, ele é batizado por João Batista e ele desce as águas. E quando ele sobe das águas, olha o que diz: batizado Jesus, não foi antes. Porque muitas vezes, queridos, nós queremos antes. A gente quer a unção de Deus antes. A gente quer que Deus faça uma obra antes. A gente quer que Deus apareça antes. A gente quer que Deus fale antes. A gente quer que Deus mostre o futuro antes. Mas antes vem a obediência. Aí Jesus desce as águas. Quando ele sobe das águas, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu me alegro. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A obediência, sabe o que ela faz? Ela rasga o céu sobre a nossa vida. A obediência, a pomba ali é o símbolo do Espírito Santo de Deus vindo do céu e descendo sobre a vida de Jesus, trazendo capacitação, unção sobre a vida dele para o ministério que Deus havia o chamado. Deus olha dos céus, os céus abertos, olha para baixo e diz: aí está o meu filho amado, em quem eu me alegro. Este é o meu filho. Por que que Deus está dizendo isso? Jesus não tinha, até certo momento, Jesus não tinha feito nada demais ainda. Jesus não tinha curado ninguém. Jesus não tinha feito nenhuma obra maravilhosa. Jesus não tinha pregado para ninguém. Ele olha para baixo e diz: este é o meu filho, eu me alegro no meu filho. Por quê? Porque o filho obedecia o pai. E quando nós andamos em obediência, querido, os céus se rasgam sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vem, nos favorece, nos unge, abre portas. Deus olha para nós e se alegra conosco. E aí a gente pensa: uau, agora resolvemos o problema, hein, Gui? Ó, é tudo que eu precisava, era isso. Eu obedeci papai, obedeci mamãe, fiz tudo certinho até agora, peguei minha vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus encheu a minha vida, agora a minha vida está resolvida, agora eu sou um campeão, agora eu vou sair daqui, vou cuspir fogo, vou pregar, vou fazer tudo que Deus me chamou para fazer. Maravilha, Gui. E aí você vai ver um pouco adiante que depois que isso acontece, depois que Deus olha para Jesus e diz: este é meu filho, depois que a pomba vem sobre a vida de Jesus, o Espírito Santo, depois que os céus se rasgam, talvez se a gente não lesse a Bíblia, a gente pensaria: puxa, agora Jesus já começaria o ministério. Mas aí a Bíblia vai dizer que o Espírito conduz Jesus para o deserto para ser tentado. Se teve deserto na vida de Jesus, querido, tem deserto preparado para mim e para você também. Sabe qual que é o negócio? O deserto na vida do cristão, ele nunca serve para destruir a minha e a sua vida. Ele nunca serve para acabar conosco, pelo contrário. O deserto serve para nos mostrar quem Deus é. O deserto serve para nos provar, nos mostrar que existe um Deus que é poderoso. Você olha isso no Antigo Testamento, figura do deserto, as pessoas no deserto, não tinha mantimento, não tinha nada, o povo estava no deserto, mas quem que estava no deserto com o povo? Deus colocava nuvem, Deus colocava fogo, Deus mandava maná do céu, Deus protegia dos animais. O povo passou pelo deserto sem que nada acontecesse. Por quê? Porque eles serviam a um Deus que era o Deus do deserto, a um Deus de todas as coisas, e é este mesmo Deus que nós servimos, independente do que nós vivemos, independente do deserto que a gente passa, independente da tribulação que a gente passa, independente das tentações que a gente pode enfrentar, existe um Deus que está conosco todos os dias, e esse Deus é aquele que nos dá vitória em todas as situações. Agora, queridos, como nós vencemos as tentações? Como nós vencemos este deserto? Porque muitas vezes é tão difícil quando estamos dentro. E Jesus nos dá o segredo. A
A Bíblia conta que ele jejua 40 dias, jejua e ora 40 dias e 40 noites. Nós queremos vencer do deserto, nós queremos vencer do diabo, nós queremos vencer das tentações, mas a gente não ora, a gente não jejua, a gente não mergulha na palavra. Ah, pastor, está tão difícil, o inimigo entrou lá na minha casa, o inimigo entrou na minha vida, eu não estou conseguindo vencer, querido. Sabe qual é a notícia ruim que eu tenho para te dar? Você não vai conseguir vencer o inimigo se Deus não estiver com você, se você não tiver uma vida de oração, se você não jejuar, se a palavra não for a base da sua vida, você não vai vencer o inimigo. E você vai ver que quando o diabo vem depois de 40 dias e começa a tentar Jesus e começa a dizer, mostre que você é o filho de Deus, como é que Jesus vence Satanás? Vai dizer, com a palavra, está escrito, porque às vezes a resposta de Jesus é, está escrito, está escrito, está escrito. O que vence o diabo nas nossas vidas é a palavra de Deus, não é o quão forte eu sou, não é o quão bom eu sou, não que é porque eu estou muito espiritual, eu estou cuspindo fogo, querido. O que vence o diabo nas nossas vidas é a palavra de Deus. Por isso você precisa consagrar a sua vida, por isso você precisa da palavra de Deus junto com você. É o que diz em Mateus 7, de 24 a 27, a casa que foi estabelecida sobre a rocha, a casa que foi estabelecida sobre a areia. Ali vai falar que a rocha é o quê? O que sustenta as nossas vidas é o quê? É a palavra de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida nessa rocha que é a palavra de Deus, que sustenta as nossas vidas, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir ventania, mas a nossa vida não é abalada, porque o que sustenta as nossas vidas é a palavra de Deus. Jesus passa por momentos difíceis na sua vida. Jesus, ele teve de aprender a ser rejeitado por pessoas. E é algo difícil isso, porque a verdade é que todos nós gostamos de que as pessoas gostem de nós, não é verdade? Você gosta que as pessoas gostem de você. Você gosta de ter, nós gostamos de ter a aprovação das pessoas, nós gostamos de que as pessoas olhem para nós e digam, puxa, olha, um homem, uma mulher de Deus, puxa, olha uma bênção, puxa, legal, bacana, olha, a gente gosta que as pessoas gostem da gente. Mas Jesus, ele está já no ministério, ele está fazendo coisas extraordinárias, ele está pregando, ele está curando, muitas pessoas estão sendo abençoadas, mas ele sente a necessidade de voltar para a sua casa, ele sente a necessidade de voltar para os seus. E ele não foi apenas fazer uma visita porque ele estava com saudade. Pelo que nós lemos, nós entendemos que ele foi ali porque tinha uma missão que ele precisava fazer ali naquele lugar. Ele leva os seus discípulos, logo quando ele chega, ele é convidado para falar na sinagoga da cidade, ele vai lá falar. E quando ele está ali reunido com as pessoas, os seus familiares, os primos, todo mundo chega lá para ver Jesus falando. E a princípio, quando eles se encontram com Jesus e eles veem Jesus pregando um sermão, eles ficam impressionados, eles ficam impactados com aquilo que eles estão vendo. Uau! Que sabedoria é essa? Que palavras são essas que ele está falando? Eles ficam maravilhados com a vida de Jesus. Mas de repente, uma boca do inferno surge ali. Porque sempre tem uma boca do inferno no meio, que fala alguma coisa para inflamar o coração das outras pessoas e tirar o foco de Jesus. Sabe o que eu consigo enxergar aqui, queridos? Será que eles estavam ali e começaram talvez invejar Jesus e pensar, a gente está aqui, o cara deu certo, está viajando aí o mundo inteiro, está em todo canto, a gente não saiu aqui, mas também, não, isso aí é igual a gente, isso aí saiu daqui, filho. Não dá muita bola não, está aqui, é do nosso povo aqui, jogar aqui as primas dele, não é tudo isso que está falando não é tudo isso que as pessoas estão falando não. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que é isso? É gente que está mais preocupado com o que Deus está fazendo na vida do outro do que tem para fazer na vida dele, e aí perde o que Deus tem para fazer na vida dele. Já viu gente assim? Que está mais preocupado em tentar tirar uma pedra, está mais preocupado com o que Deus está fazendo na vida do outro, está mais preocupado em tentar derrubar aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, do que se preocupar com aquilo que Deus tem para a vida dela. Você já viu gente assim? Queridos, na igreja infelizmente tem muita gente que é assim, está incomodada com o que Deus está fazendo, está tentando diminuir aquele que Deus está tentando usar, está tentando diminuir o irmão que está sendo abençoado. Será mesmo que aquele irmão é meio honesto, porque Deus está abençoando, mas não sei se isso aí é bênção de Deus não. Sabe qual é o problema, queridos? Nós tiramos os olhos daquilo que Deus tem para as nossas vidas e colocamos
colocamos os olhos naquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas e perdemos o melhor de Deus para as nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa: o que Deus tem para o Guilherme é do Guilherme, o que Deus tem para Maria é da Maria, o que Deus tem para o João é do João, e ninguém vai tirar. Aquilo que Deus me deu, você não tira. A única pessoa que pode tirar aquilo que Deus me deu sou eu mesmo, e a única pessoa que pode tirar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida é você mesmo. Por isso, pare de se preocupar com os outros, pare de olhar para a vida dos outros, pare de se comparar com os outros. Se Deus tivesse me dado aquele dom, se Deus fizesse assim também na minha vida. Você nasceu com um propósito, Deus sonhou com você, você é especial. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é extraordinário. Não perca tempo olhando para a vida dos outros, preste atenção em você e você vai ver que Deus vai te usar de forma extraordinária. Jesus foi abandonado por seus amigos também, no momento mais difícil de sua vida. Quando Jesus chega ali no Getsemane, está passando um momento extremamente difícil na sua vida. Ele fala para os discípulos: olha, orem junto comigo. E quando ele chega ali, os discípulos estão dormindo e Jesus volta, aquele momento de aflição novamente. Ora comigo, e os discípulos estão dormindo de novo, Jesus está ali. A gente sabe que quando os discípulos, na verdade, Pedro e os discípulos falavam: não, Senhor. Quando Jesus estava chegando no final do ministério, ele já vinha avisando os discípulos, dizendo: olha, está chegando perto, eu vou ter que ser levado, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado. E o que os discípulos faziam? Tá doido? Não, nada disso, não tem esse negócio não. Se precisar, a gente morre na cruz com o Senhor, a gente vai antes, ninguém vai fazer nenhum mal para você, deixa com a gente. Mas aí na hora do vamos ver, todo mundo correu, não sobrou um. Os discípulos, cada um para um lado. Quando chegam os soldados para pegar Jesus, é uma correria de cá para lá, de cá para lá. Jesus é levado sozinho. Os discípulos vão assistindo meio que de perto, mas com medo, tanto que reconhecem Pedro, e Pedro nega Jesus 3 vezes. Nós sabemos da história, mas deixa eu dizer uma coisa: não foi isso que impediu Jesus de cumprir o propósito do Pai na vida dele. Sabe qual é o negócio, irmão? Você precisa ter muito claro aquilo que Deus te chamou para fazer. Você precisa ter uma convicção no seu coração do propósito de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque quando você não tem, qualquer coisa te para. Quando você não tem, uma pessoa te abandona, você desiste no meio do caminho. Quando você não tem certeza daquilo que Deus te chamou para fazer, quando uma pessoa vira as costas, uma pessoa fala mal de você, uma pessoa te deixa no meio do caminho, aquela pessoa que você achou que não queria te deixar, agora ela virou as costas. Deus, agora eu vou deixar de fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Não, quando você entende o que Deus tem para a sua vida, pode me largar que eu estou indo sozinho, vai vir comigo, amém. Vai me deixar, amém também, porque eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Sabe qual é o grande problema, queridos? Sabe o porquê nós não vivemos muitas vezes o que Deus tem para as nossas vidas? Nós somos egoístas demais. Nós temos os nossos planos, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos projetos. Gui, mas eu fiz aquela faculdade, planejei a minha vida, eu fiz todo o projeto de como seria os próximos 20 anos da minha vida. Que bom, querido, que você fez. Mas Jesus vem nos ensinar uma coisa aqui. Sabe por quê? Porque Jesus não queria estar ali. Não ache você que Jesus estava muito feliz, dizendo: oh, que maravilha, olha, que coisa gostosa, eu estou indo agora ali para a cruz, vou dar uma sofridinha, vão pregar as minhas mãos, eu vou sangrar, obrigado papai, que coisa mais gostosa de se fazer. Não, Jesus, você vê Jesus chorando, você vê Jesus sofrendo, você vê Jesus olhando para o Pai e dizendo: Pai, se possível, coloca alguém no meu lugar, se possível, se é possível disso não precisar acontecer, me tira dessa situação. Mas Jesus olha e diz o seguinte: mas se não for possível, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Queridos, sabe o que nós precisamos para ter vitórias nas nossas vidas? Sabe o que nós precisamos para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós? Nós precisamos pegar os nossos sonhos e colocar aos pés da cruz. Nós precisamos pegar os nossos planos e colocar aos pés da cruz. Nós precisamos pegar os nossos projetos e colocar aos pés da cruz. Nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos fazer aquilo
aquilo que está no nosso coração. Mas Jesus nos ensina, olha, não é isso, este não é o caminho, não é a minha vontade que tem que ser feita, mas é a vontade do Pai que deve ser feita nas nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, pode ser difícil, sabe por quê? Jesus fez chorando. Tem coisa, querido, nem tudo vai ser mar de rosas, não. Tem decisões na sua vida que vai ser chorando. Tem decisões que você vai entregar para Deus chorando, dizer, Deus, eu queria tanto. Senhor, eu gosto tanto daquela menina, mas Deus está te dizendo, não, meu filho, é outra que eu tenho preparado. E você entrega chorando, você entrega no seu quarto, dizendo, oh, meu Deus, mas eu queria tanto. Mas você entrega, porque você sabe que Deus tem o melhor preparado. Deixa eu te dizer uma coisa, esse tipo de gente são as pessoas que vão ser as pessoas mais felizes dessa terra. Esse tipo de gente são as pessoas que vão viver o extraordinário de Deus nessa terra. Esse tipo de gente é o tipo de gente que a gente vê na Bíblia, que deixou tudo para seguir Jesus e viveu o sobrenatural de Deus na sua vida. Você não vive muitas vezes aquilo que Deus tem preparado para você, porque você é egoísta demais, você quer fazer as suas próprias escolhas. Mas se você decidir, Deus, a partir de hoje eu vou negar a mim mesmo, eu vou fazer a tua vontade, você vai ver, a palavra de Deus não falha. Você vai viver coisas que você nunca imaginou. E aí Jesus segue para a cruz. Ele vai cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele naquela cruz. E mesmo na cruz, Jesus continua nos ensinando algumas coisas. Jesus, ele é levado, ele é crucificado, e a Bíblia vai nos contar que junto com Jesus, mais 2 homens foram crucificados, 2 bandidos, 2 pessoas que mereciam estar ali naquelas cruzes, meu Deus do céu. Cruzes, que coisa difícil. Tinham mais 2 homens ali, mereciam estar ali. Bandidos, roubaram, fizeram mal, mas Jesus não. O que Jesus tinha feito? Jesus tinha curado, Jesus tinha libertado, Jesus tinha dado palavras, Jesus tinha amado, Jesus tinha abraçado, Jesus tinha multiplicado pão, Jesus tinha alimentado o povo e estava numa cruz, por mim e por você. Aqui a Bíblia vai dizer o quê? Tem 2 homens. E as pessoas estavam blasfemando, as pessoas estavam xingando, as pessoas estavam falando coisas feias para Jesus. Jesus estava ali, a Bíblia vai nos contar nos evangelhos, em todos eles você vai ler a respeito disso. As pessoas falavam, xingavam, e o que Jesus fazia? Jesus não fazia nada. Jesus estava quieto, Jesus não respondia, Jesus não retrucava. E aqui a Bíblia vai dizer uma coisa aqui, que apenas um deles estava blasfemando. E o outro começou a confrontar, diz assim, ué, por que você está falando assim com ele? Por que você está blasfemando? Esse cara não merece estar aqui. Eu e você, a gente merece, mas ele não merece estar aqui. Mas olha que coisa interessante. Isso está em Lucas. Mas em Mateus, quando conta a mesma passagem, no capítulo 27, dos versículos 38 a 44, a mesma passagem em uma perspectiva diferente. Olha o que diz. A partir do versículo 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó, tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz. De igual modo os principais sacerdotes com os escribas, os anciãos, escarnecendo diziam, salvou os outros e assim mesmo não pode salvar, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Aí no versículo 44 diz assim, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Em Lucas está dizendo que o ladrão fazia, em Mateus está dizendo que os ladrões faziam. Os 2 blasfemavam. Nós lemos nos evangelhos que em cima da cruz de Jesus estava escrito Rei dos Judeus. Jesus está ali na cruz, e mesmo na cruz ele está trazendo ensinamentos. As pessoas xingam, as pessoas blasfemam, as pessoas falam contra Jesus, ele está ali pregado e não fala nada. Queridos, eu vejo que aqui a Bíblia está dizendo que os 2 estavam blasfemando. Mas em algum momento um deles que estava blasfemando, em algum momento um deles que está ali começa a olhar, começa a ler o que está escrito em cima da cruz de Jesus, o Rei dos Judeus, começa a observar as atitudes
atitudes de Jesus, começa a ver aquelas pessoas xingando Jesus, e Jesus não fazia nada. Começa a ver Jesus, que esse homem está doido, não é possível, esse homem é diferente de todos nós, porque está todo mundo xingando, está todo mundo batendo, está todo mundo desafiando esse cara, ele não é como eu e como você. E queridos, uma fé começa a nascer no coração daquele bandido, uma fé começa a nascer, ele começa a acreditar que aquele homem que está do lado dele ali, esse homem não é como nós não, esse homem é diferente. Quem será? Será que mesmo é o Filho de Deus? Será mesmo que é o Rei dos Judeus? Uma fé começa a nascer no coração daquele homem, de tal forma que ele começa a brigar com o outro e dizer: olha, para de falar assim com ele, você não percebe que ele é um homem diferente? Para de falar assim com ele, porque nós estamos pagando aquilo que nós fizemos, mas este homem não. Aquele homem vira para Jesus, olha, se possível, quando o Senhor for para o paraíso, se possível, me leva junto, será que tem uma chance para mim ainda? Queridos, Jesus está na cruz trazendo algumas lições para mim e para você. Qual é a lição? A nossa vida, aquilo que nós fazemos fala muito mais alto do que nossas palavras. Mas muitas vezes nós temos envergonhado o Evangelho, envergonhado o nome de Deus com as nossas vidas. A última lição que Jesus nos ensina ali na cruz é que enquanto nós respiramos, ainda há uma chance para mim e para você. Ainda tem chance, ainda dá tempo. O diabo está tentando te parar, o diabo está tentando dizer: não dá mais tempo. Você imagina aquele homem na cruz pensando: agora já foi, eu estou pagando pelos pecados que eu cometi. Mas uma fé gerada no seu coração, ele olha para Jesus. Eu acho, na verdade, essa passagem uma das passagens mais lindas da Bíblia. Aquele homem olha para Jesus: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no paraíso. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje você vai estar no paraíso comigo. Deixa eu te dizer, é para hoje. Deus pode mudar a sua vida hoje. Deus pode mudar a sua história hoje. Deus pode fazer algo no seu coração hoje. Deus pode começar algo novo hoje. Deus pode trazer restauração no seu casamento hoje. Deus pode alcançar a vida dos seus filhos hoje.